Alô, você que me acompanha aqui no meu canal, aqui é a professora Jaqueline Silva. Na aula de hoje nós vamos falar sobre valores máximos e valores mínimos. Gostou da ideia? Então já sabe, né? Assina a lista de presença dessa aula, dá seu like aí pra mim, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e vem comigo. A aula de hoje ela tem algumas definições antes da gente começar a fazer as aplicações. Então vamos começar assim. O máximo absoluto, como é que se define? Uma função f de x, ela vai ter máximo absoluto ou máximo global em um número c, onde esse c aqui está na abscissa, se a imagem desse número for maior ou igual a todas as outras imagens de todos os outros elementos do domínio. O número f de c, essa imagem f de c, é que vai ser chamada de valor máximo. Por outro lado, o que é o valor mínimo absoluto? Eu vou dizer que uma função f tem um mínimo absoluto ou mínimo global em um número c, se a imagem deste número c for menor ou igual a todas as imagens de todos os outros números pertencentes ao domínio. E aí, então, o f de c, essa imagem de f em c, será chamada valor mínimo. O que seriam os valores extremos? Os valores máximos e mínimos de uma função também são chamados de valores extremos dessa função. Este gráfico mostra a função f de x, que é essa curva rosa, e ela apresenta um máximo absoluto aqui em cima, em D, e um mínimo absoluto aqui embaixo em A. Por quê? Este máximo absoluto é a maior de todas as imagens e este mínimo absoluto é a menor de todas as imagens. Se a gente for olhar aqui o intervalo de A até C, a gente pode verificar que então o máximo é o f de B. Por outro lado, se a gente for olhar o intervalo de B até D, a menor imagem, o mínimo, vai ser o f de C. Então, é importante ressaltar que valores máximos e valores mínimos podem ser encontrados em subintervalos do domínio também. O que seria o valor máximo e o valor mínimo local? Uma função ela vai ter um máximo local em um número C se a imagem neste número C for maior ou igual a todas as imagens em F, sempre que a gente considerar que x está nas proximidades de C, está na vizinhança de C. Por outro lado, uma função f de x vai ter mínimo local em C se o f de C for menor ou igual ao f de x quando x estiver nas proximidades de C. Então, o máximo local e o mínimo local estão definidos numa vizinhança em volta do ponto C. Vamos analisar juntos este exemplo. Se f de x é igual a x ao quadrado, então f de x vai ser sempre maior ou igual a f de zero, porque x ao quadrado é um número sempre positivo. Na pior das hipóteses, ele vai ser igual a zero para todo x pertencente ao domínio. Aqui nós temos um gráfico que representa então esta sentença. A função f de x igual a x ao quadrado, sempre no primeiro e no segundo quadrante, mostrando que ela é maior ou igual a zero para todo x pertencente no domínio. Então, esse ponto aqui, o f de zero igual a zero, ele vai ser o valor mínimo absoluto, porque ele é o menor de todos os valores, ele é menor de todas as imagens. Por outro lado, a função f de x igual a x ao cubo, ela não vai ter nem valor máximo absoluto, nem valor mínimo absoluto ao longo do seu domínio. Observe que o gráfico dessa curva, quando x tende a menos infinito, vai dar menos infinito aqui embaixo, e quando x tende a mais infinito, vai dar mais infinito lá em cima. Então, não vai ter a maior de todas as imagens aqui em y, tampouco a menor de todas as imagens aqui em y. O teorema do valor extremo diz o seguinte: se f de x for uma função contínua em um intervalo fechado a b, então a minha função f de x vai ter um máximo absoluto em f de c nessa imagem e um mínimo absoluto que eu vou chamar de f de d nessa imagem também, onde o c e o d são números que fazem parte do intervalo fechado. Então, aqui a gente tem um exemplo, olha só, eu tenho essa curva rosa aqui, fechado no A, fechado no B, e ela tem um f de c máximo aqui em cima e um f de d mínimo aqui embaixo. Aqui, neste segundo exemplo, eu tenho, olha, a curva rosa, o A e o D, que coincide aqui com o B. Então, eu tenho em B um f mínimo e eu tenho em A um f máximo.
Neste terceiro exemplo, eu tenho aqui uma curva rosa fechada em AB e eu tenho, observem, dois valores máximos, f de C1 e f de C2. Ah, mas pode? Pode, porque eles dois são iguais. E tem um f de D mínimo. Uma pergunta que pode ficar é, quando é que não ocorre valor extremo? Bom, os valores extremos não acontecem quando ocorre descontinuidade e quando ocorre intervalos abertos. Por exemplo, aqui eu tenho uma situação de descontinuidade. A minha função ela está definida no intervalo de 0 até 2 fechado, mas aqui no ponto 1 ela tem uma descontinuidade. A f de 1 é um número que está aqui no meio, vamos supor que é o 2, e o limite quando x tende a 1 pela esquerda está aqui em cima, ele é o 3. Um outro caso que nós temos que não dá para calcular o valor extremo é quando há ocorrência de intervalos abertos. Isso fere o teorema porque ele está definido em intervalos fechados. Agora observe que nos pontos de máximo e mínimo sempre ocorrem retas tangentes horizontais. Olha só, aqui no C, que é um ponto de máximo, a gente consegue traçar essa reta. A gente consegue traçar essa reta rosa. E isso significa que o coeficiente angular dela é igual a zero. Isso significa, então, que a derivada aqui nesse ponto é igual a zero. Da mesma forma, aqui em D, eu consigo traçar uma reta tangente. Essa reta tangente tem inclinação zero. Isso significa que a derivada aqui nesse ponto é igual a zero. Então, essa reta ela é paralela ao eixo das abscissas. E o teorema de Fermat? O que diz o teorema de Fermat a respeito dos valores máximos e mínimos? O teorema de Fermat diz o seguinte: se f tiver um valor máximo ou mínimo local em um número, e a derivada nesse número existir, então a tem que dar zero. Observe aqui então a função f de x igual a x ao cubo. A derivada dela é 3x ao quadrado, e se a gente substituir x por zero, a derivada dela vai dar zero. A derivada dela é 3x ao quadrado, e se a gente jogar aqui no x o valor zero, 3 vezes zero ao quadrado vai dar zero. Então, a f de x igual a x ao cubo, que é essa função aqui, não vai ter nem máximo nem mínimo. Por outro lado, a função f de x igual a módulo de x tem seu valor mínimo, tanto local quanto absoluto, em x igual a zero. Observe que aqui o f de zero é igual a zero. Porém, não existe derivada aqui nesse ponto. A gente viu isso em aula. Vou deixar uma aula aqui no cantinho superior direito para você assistir, que mostra que a derivada aqui não existe. Então, a gente não consegue aplicar o teorema de Fermat aqui, porque a derivada não existe. Uma vez que a gente sabe o que é o número de Fermat, então a gente pode dizer o que é um número crítico. Um número crítico ou número de Fermat de uma função f de x em um número c, no domínio da minha função f de x, ocorre se a derivada em cima dele for zero ou se ela não existir. Então, por exemplo, pede-se para encontrar os números críticos de f de x igual a x elevado a 3/5, que multiplica 4 menos x. Quando a gente calcula a derivada, a gente encontra esta expressão. Esta expressão vai dar zero quando o numerador 12 menos 8x for igual a zero. Ou seja, eu isolo x e eu encontro 3 sobre 2. Então, esse número x igual a 3 sobre 2, ele vai ser um número de Fermat, ou número crítico. Por outro lado, aqui no denominador não pode dar zero. Aqui é uma condição de não existência da derivada. Então, a gente zera esse cara aqui e a gente vai verificar que o único número que zera esse cara aqui é x igual a zero. Então, x igual a zero também é um número crítico ou número de Fermat, porque ele satisfaz essa condição aqui de não existência da derivada. Então, a gente pode reescrever o teorema de Fermat como sendo: se f tem um número máximo ou um número mínimo local em C, então C vai ser meu número crítico de f. Por quê? Porque C vai ser um ponto em que a derivada vai dar zero ou que a derivada não existe. E o método do intervalo fechado? Em que consiste o método do intervalo fechado? É um método extremamente eficaz para encontrar os valores mínimos e máximos absolutos de uma função. Basta, então, seguir esta receitinha aqui, esse passo a passo. No primeiro passo, a gente encontra os valores de f nos números críticos. Ou seja, a gente deriva a função e faz a derivada igual a zero e verifica onde ela existe e onde ela não existe. Depois a gente calcula a imagem de f nas extremidades do intervalo e compara os valores que a gente encontrou no item 1 e no item 2. O maior valor
vai ser o valor máximo absoluto e o menor valor vai ser o valor mínimo absoluto. Como exemplo, então, a gente pede para encontrar os valores máximo e mínimo absoluto da função f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1, nos pontos de abscissa menos 1, meio e 4. Bom, como ela é contínua, né, no fechado, porque essa função aqui ela é uma função polinomial, a gente pode derivar. A derivada dela vai dar, pela regra do tombo, 3x que multiplica x menos 2. Para achar os pontos críticos, basta zerar aqui o 3x, então a gente acha x igual a 0, e zera aqui o x menos 2 e a gente vai achar x igual a 2. Pega o 0, pega o 2 e vai lá na função original e substitui. O f de 0 vai dar 1 e o f de 2 vai dar menos 3. Aí agora você vai pegar os extremos no intervalo e vai calcular as imagens dele também. F de menos meio vai dar 1/8 e f de 4 vai dar 17. Então, pegando esses valores e esboçando no gráfico, aqui a gente tem o f de menos meio, que vai dar 0, o f de 0, que vai dar 1, o f de 2, que deu aqui menos 3, e o f de 4, que deu 17. Então, o valor máximo aqui, então, é 17, que é o f de 4, e o valor mínimo, então, é o f de 2, que dá menos 3. Na próxima aula, nós vamos resolver alguns exemplos juntos. Eu espero que você tenha gostado. Deixa seu joinha aí pra mim. Comenta pra mim o que você achou desse estilo diferente de aula. Não se esqueça de deixar seu like aí pra mim. Se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito. Até a próxima aula e um abração.